Paz do Senhor, Wellington. Estamos aqui para mais um Fé e Obras podcast. Fala aí, Elias, a paz do Senhor, a paz do Senhor para quem nos ouve. É uma honra estar mais uma vez aqui para falar sobre assuntos importantes a partir da ótica assembleiana. É verdade, Wellington. E hoje, com esse tema, que é a pregação pentecostal, eu sugeri um tema aí, pregação pentecostal, diferente das demais. Quando nós olhamos para um pregador no púlpito, nós nem imaginamos, Wellington, naquilo que ele precisa fazer para poder chegar a ficar em pé ali diante do público, do povo, para proclamar a palavra de Deus, né? Às vezes também não faz, né? Mas aí a gente pode conversar sobre isso. Porque assim, quando a gente pensa que a pregação, para mim, é um dos temas mais interessantes na teologia e até na nossa própria denominação. Acho que o ato de pregar é algo muito forte em nós. Eu percebo que enquanto assembleanos temos essa vocação, essa inclinação para a pregação. Eu gosto muito de estar falando, analisando, pensando, tendo feedback de quando eu prego, porque eu acho que isso me faz crescer muito enquanto crente, enquanto obreiro. Então, Ellison, eu digo isso porque na igreja pentecostal, na Assembleia de Deus, que é o nosso nicho, quando nós olhamos o pregador falando, de uma maneira tão poderosa, de uma maneira tão veemente, isso, tão confiante, e a sensação que nós temos, essa sensação que eu tinha também, era de que aquilo tudo estava acontecendo ali na hora. Mas quando nós começamos a estudar, quando a gente fica um pouquinho mais com vergonha, porque tem horas que a gente fica meio sem vergonha, não no mau sentido da palavra, mas quando a gente fica um pouquinho mais com vergonha, nós vamos começando a perceber o que está por trás daquilo tudo ali. Sim. O sermão, os elementos de um sermão, os tipos de pregação, toda aquela situação que nós precisamos estudar para que a gente possa oferecer um alimento saudável para a igreja. Não, é legal que você falou do alimento saudável, porque alimento sempre tem, né? O negócio é ser um hambúrguer com batata frita, uma salada. Se a comida é saudável, que faz bem. Então, acho que a gente pode começar, Elias, falando um pouquinho sobre os tipos de pregação. Às vezes, no culto, a gente tem acesso a pregações, mas a gente não consegue colocar nessas caixinhas. Acho que isso é legal para gerar... Isso talvez seja legal para gerar uma curiosidade para quem nos ouve, para quando eles estiverem ouvindo, tentar assimilar se aquela pregação ela é expositiva, textual ou temática. Eu, pelo menos, eu gosto de tentar ficar tentando descobrir qual é o tipo de pregação que o pregador está fazendo. Sim, é isso mesmo. Então, vamos começar por essa mesmo que você acabou de falar, isso, pela pregação temática. Dá uma palhinha para a gente aí, Wellington, a respeito da pregação temática. Beleza. Pregação temática, ao meu ver, é aquela mais comum nas Assembleias de Deus. Sim. Pelo menos a minha experiência de estar sempre indo aos cultos, congressos e tudo mais. O pentecostal, aparentemente, tem uma vocação para a pregação temática. Gosta de pegar um tema e, como se diz no popular, passear pela Bíblia, a partir daquela temática. E, às vezes, ir de capa a capa a partir de um tema só. Eu mesmo admirava muito um pregador que ele tinha essa capacidade. Ele conseguia, numa pregação de meia hora, 40 minutos, ir no velho, no novo, no começo, no final, sem perder o fio da meada, no que diz respeito ao tema proposto para a sua pregação. Seja ele amor, fé, dons, ele conseguia transitar na Bíblia para falar de um tema em especial. E também eu acho que nós acabamos sendo impulsionados a pregar dessa maneira, porque muitos dos nossos eventos, a gente tem muita a característica de criar temas para os cultos. Isso aí. Então é o culto das mulheres, da família, de criança, jovens, a união masculina, e tem um tema, já dá um tema já com texto bíblico de referência, então a gente acaba ficando naquela encaixotada para falar sobre aquilo mesmo.
Então, enquanto a gente vai crescendo, enquanto obreiros na casa de Deus, a gente também acaba se adaptando àquilo que tem uma demanda maior. Eu tenho Isso. colegas que são de outras denominações e eles dificilmente pregam a pregação temática, né, Sim. ou textual, eles são mais da expositiva, porque é Aham. uma característica da comunidade de fé deles. As pessoas gostam de pegar ali um texto e ir detalhe por detalhe naquele texto sem sair dali de jeito nenhum. Mas a Assembleia de Deus tem essa característica de. E, inclusive, isso é tido como uma qualidade, né, entre nós. Sim. Eu, em alguns momentos que eu fiz pregação expositiva, fui questionado por não sair do texto. Aham. Então, a própria igreja possui essa expectativa em relação ao pregador, de que ele consiga passear pela Bíblia, né, e conseguir, de alguma maneira, encontrar aquele tema em diversos lugares. Isso mostra erudição, né, para Uhum. quem está ouvindo. É um conhecimento mais abrangente, né? Mais total, né? Então vamos lá. Um pouquinho mais conceitual, o Ellison. O sermão temático, então, é aquele que as divisões principais derivam do próprio tema. Ou seja, vidas no altar, o preço para o avivamento. Eu lembro desse tema, que foi o tema de um dos congressos de mocidade lá de Pendotiba, quando ainda o congresso acontecia na quadra do Salesiano, lá no Eu Dom cheguei Bosco, né? aí, Cara, era um cheguei congresso aí. enorme. Então, esse era um dos temas que ficou marcado na minha mente, né? Vidas no altar, o preço para o avivamento. Era sempre o pastor Marinaldo que dava os temas, né? Então, o pregador ele vai pegar desse tema as divisões principais que ele vai precisar para poder delimitar ali a pregação dele, né? Então, isso significa que um sermão temático tem início em um tema ou em um tópico. Isso sendo um pouco mais conceitual para quem gosta, né? E que as suas Uhum. partes principais consistem em ideias derivadas desse tema. Então, Vidas no Altar, o preço para o avivamento. Ele vai pegar lá, primeira parte da pregação, o que é o avivamento? Aí ele vai falar sobre o avivamento, né, nos diversos contextos, onde aconteceu, como aconteceu, né? Depois ele vai pegar o altar, o que significa o altar, né? O avivamento. Então, para quem está nos ouvindo, um sermão temático ele vem a partir de uma proposta, né, Wellington? Assim a gente pode dizer, uma Isso, proposta exatamente. que alguém sugeriu. Normalmente, o líder do departamento, né, ou a própria igreja em si. Então, o Isso. sermão temático ele requer um texto como base de uma mensagem, né? Isso não significa que a mensagem não seja bíblica, mas que a fonte do sermão temático pode não ser um tema bíblico, né? Uhum. Isso pode acontecer no sermão temático. Mas vamos lá, Elis, quer falar mais alguma coisa a respeito desse primeiro tópico nosso aí, que é o sermão temático? Não, para mim tá legal. Até para nossa gestão do tempo aqui, seria legal também te falar sobre o expositivo e o textual. Então, vamos É começar pelo porque, textual, então. beleza, o Pode textual ser? já me parece ser algo, algo intermediário entre o que é o expositivo e o que é o temático. O Isso. textual, ao meu ver, tem a ver com coerência entre diversos textos bíblicos e não mais com diversos temas. Como assim? O justo viverá pela fé. Sim. A pessoa que está pregando textualmente, querendo ou não, ela vai circular na Bíblia todos os lugares que o texto sugira que um personagem ou determinado contexto apresenta alguém que, diante das adversidades, venceu por meio da fé. Sim. Porque o que está em jogo aqui é um texto bíblico que a gente encontra no Velho Testamento, no Novo Testamento, e eu quero fazer esses textos conversarem. Então, o que nos orienta não é mais um tema, porque o tema pode ser algo exterior à Bíblia, né? E eu ir lá fora e trazer aquele tema para a Bíblia. O textual, não. O textual, eu, a partir da Bíblia, continuo na Bíblia, mas ainda consigo transitar.
dentro dela. Não fico tão estático como é o caso da pregação expositiva. Sim. É interessante o que você falou, o Ellison, porque o meu professor, no caso dessa disciplina na faculdade, ele falava que o sermão textual, ele falou exatamente como você falou, ele era uma antessala, se assim a gente pode dizer, do sermão expositivo, né? E ele coloca o sermão textual como o sermão expositivo, só que sendo analisado por um trecho menor, né? Então, sermão textual, o justo viverá pela fé. Né? Então, é um trecho relativamente curto, né, a respeito encontrado na Bíblia, né? Ao passo que quando a gente vai para o próximo, a gente já abarcaria aí um trecho maior, né, referente aí ao sermão textual, né? Então, só um pouquinho mais conceitual também, Wellington, como eu fiz da outra vez, né? No Sim. sermão textual, nós temos um tipo de discurso diferente do temático, né? Neste, a mensagem é baseada em um texto bíblico, enquanto no temático, né, toda a estrutura está baseada no tema. Então, a diferença do temático para o textual é que o textual ele já parte da Bíblia em si, né, de um trecho que, de acordo com o meu professor, também é um trecho relativamente curto, né, das Escrituras Sagradas. E aí, pronto para o grande sermão expositivo? O sermão expositivo é o que eu mais gosto. Sim. Eu não sei se eu consigo fazer ele ainda, mas é o que eu mais gosto, porque me deixa mais seguro. Sim. Porque eu tenho para mim que se eu pegar um monte de passagens bíblicas, eu com certeza vou me enrolar em função de não considerar o contexto de cada texto, o porquê de cada texto. Então eu gosto de pegar uma passagem específica e ficar ali o máximo de tempo que eu puder, sem fugir, para não incorrer em risco. Né? É uma questão de entender minha limitação. Eu admiro muito quem prega, por exemplo, na temática e consegue flutuar por diversas páginas da Bíblia. Sim. Isso me dá coceira. Parece que está muito solto. Eu vou achar que vou ficar devendo alguma coisa. Então eu gosto de pegar um texto e ir pegando, tirando dele o máximo que puder. E me parece que esse tipo de pregação, no nosso contexto assembleano, é o menos usual. Até porque, como eu falei no começo, na Assembleia de Deus, a erudição ela é evidenciada a partir do conhecimento de várias passagens bíblicas sobre o mesmo tema. E, por conseguinte, quando alguém pega apenas um texto e não sai dele, fica parecendo que ele não sabe de Bíblia. Sim. Né? Fica parecendo que ele não domina a Bíblia, então não pode sair para lugar nenhum, senão ele não vai dar conta. Eu entendo essa percepção. Eu já fui cobrado nesse sentido de, poxa, por que você não vai para outros lugares? Por que você não passeia pela Bíblia, fica só em um lugar? É uma escolha mesmo. Porque me parece ser um método que ensina. Talvez seja também essa a minha veia docente, Professor, né? que gosta do detalhe, né? Gosta de esclarecer. E eu penso que ela é a mais desafiadora, e não dá para inventar muito. Você tem que ficar ali preso num texto. E faz você também aprender bastante. Porque às vezes você está preparando um sermão expositivo, daquele sermão nasce mais 3, 4 sermões. Porque você tem que fazer um exercício muito forte de pesquisa, de aprofundamento, e isso acaba agregando para outras coisas na sua vida. Isso. E é uma coisa, Wellington, que a gente pode até dar uma pincelada aqui depois, dependendo do nosso tempo, que é falar sobre o método de análise. Né? Porque, assim, quando a gente fala em sermão expositivo, né, existe uma forma de abordagem do texto. Né? E se der tempo, acho que a gente pode até dar uma pincelada sobre isso, senão pode ficar muito extenso e quem está nos ouvindo aí já daqui a pouco acaba dormindo ou não. Mas aí invadir.
eu acho que essa questão que você falou, de ser um sermão, do sermão expositivo não ter assim tanta aproximação, né? Isso pode ter a ver também, Ellison, com a origem da nossa igreja, né? Com a origem do povo, com a essência das pessoas que normalmente frequentam isso. A gente pode colocar assim, desde do trabalhador que acorda bem cedo e chega às vezes tarde, cansado na igreja, e como que de repente um sermão temático ele pode fazer com que a mente da pessoa trabalhe, né, muito mais à medida que os temas eles vão passando, né, de um para o outro, Sim. ao passo que às vezes o sermão expositivo não que não se tenha capacidade para poder entender, mas que é uma coisa de costume, né? Eu percebi isso quando eu ministrava com mais frequência, que o sermão expositivo, a igreja ela começa a ir gostando à medida que ela começa a entender o que está acontecendo, né? Nos cultos de doutrina, as pessoas normalmente estão mais propícias a sermões expositivos, né? A pessoa quer saber o que está acontecendo com aquele texto, quer saber mais sobre as circunstâncias, sobre aqueles personagens que estão ali, né? Sobre tudo que envolve aquele texto. Ao passo que, às vezes, no culto de domingo, pela própria dinâmica do culto ser muito rápida, e essas coisas, né? A música, às vezes, é agitada demais. Quando chega na hora do sermão, está todo mundo assim, meio já agitado por dentro. A nossa própria liturgia pentecostal, isso parece que não nos empurra, né? Não nos cultos de domingo, nos cultos públicos, né? Não nos empurra para um sermão expositivo, que seria essa análise maior, mais detalhada, né? Seria essa imersão mesmo no texto, tirar do próprio texto bíblico o conhecimento, né? A sabedoria de Deus. E é uma coisa também, Wellington, que eu achei interessante que você falou, que vai mais do que a própria Bíblia está dizendo, do que aquilo que o pregador tem a dizer. E isso pode ser um erro, um erro não, mas é um perigo, né, que pode acontecer com os sermões temáticos, né, do pregador dizer aquilo que ele quer dizer, né, e não somente aquilo que o texto quer dizer. Não sei o que você entende disso, né? Não, e é por isso também que a gente às vezes vê muita pregação no nosso contexto que são problemáticas, né? Porque às vezes, eu vou dar um exemplo pequeno aqui. Sim. Culto de casais. Aham. Aí o pregador pega um texto, sei lá, fala de Neemias, lá o muro que precisa ser reconstruído. Sim. E aí ele pega essa ideia do muro fragilizado para falar que o muro é o seu casamento. Sim. Começa as analogias, né? O muro é o seu casamento. Você tem que cuidar para que o seu muro não tenha brecha. Sim. Isso é inviável na pregação expositiva. Sim. Porque aquele muro não é o meu casamento. Uhum. Em última análise, essa pessoa está deturpando o texto para encaixar no tema, que é a casagem. Isso. Isso sendo assim, frio e calculista. Sim. Eu entendo a analogia, faz todo sentido. A gente tem que aparar brechas, tomar cuidado, deixar a nossa cidade, né, o nosso casamento protegido das investidas do mal. Eu entendi tudo isso. Só que não é esse o sentido do texto. Não fala sobre casamento. Então, às vezes, é esse tipo de perigo que nos cerca quando a gente se arrisca a trazer uma pregação temática. E quando a gente se percebe, Ellison, a comida ela pode até encher na hora, né? Como é um McDonald's, como é uma batata frita, como você falou no início, refrigerante, estufa, né? Mas, assim, passou meia hora, já se está com fome de novo. Uhum. E aquela comida não vai trazer alimento. Eu ainda acho, Ellison, que o costume e o ensino ele vai fazendo com que a igreja se acostume a esse tipo de sermão. É claro que não dá para trocar o McDonald's pela feijoada assim, do dia para a noite, né? E se trocar vai dar dor de barriga, vai dar fraqueza,
Mas se a gente for devagarinho, trazendo, né, essa realidade para a igreja, eu acho que a igreja ela vai entendendo e ela vai se acostumando, e depois que a igreja se acostuma com isso, ela não quer mais voltar, não. Aí se torna... Mas a gente também tem que tomar cuidado. A gente está aqui concordando que a melhor pregação é expositiva, né? Dentro da nossa visão. Sim. Só que a textual e a temática não são métodos errados. Sim, claro, claro. Pode acabar deixando essa impressão. Isso tem muito a ver com a liturgia da igreja, com a técnica do pregador. O Às vezes momento o pregador, também, né? momento, contexto. O pregador ideal, ele consegue dominar os três tipos de pregação, né? Sim. Não é o meu caso, não sei se é o seu, mas eu não sou um pregador profissional. Aham. E nem sei se isso é meu chamado, assim, nesse pregador. Então eu não domino todas as formas de pregação assim. Né? A gente tem um método que a gente tem percebe que se sente mais confiante, confortável para exercer, e a gente continua caminhando assim. Mas não é que a temática textual seja ruim. Sim. Não, isso, eu concordo contigo, porque além desses, nós falamos até agora do temático, do textual, do expositivo, e eu gostaria de trazer aqui, Wellington, mais três, não sei se o nosso horário vai permitir aí, que seria o sermão biográfico, né? Que é aquele sermão quando você pega a respeito da vida de alguém, de algum personagem bíblico, né? E você vai falar a respeito desse personagem bíblico, dos problemas Isso que aí, ele... nuances. Isso, dos problemas que ele passou, de como isso pode se aplicar hoje às nossas vidas também, Muito né? comum no nosso contexto. É isso, muito comum, quando se pega lá sobre Davi, ou sobre as 5 pedras, É, muito as cinco comum. pedras de Davi, aí a gente... Abraão, né? Isso, Daniel, enfim, são vários os personagens que tem muita coisa interessante para tirar, né? E é mais uma possibilidade também de sermão, né? Porque quando a gente não conhece, Wellington, quais são as possibilidades, às vezes a gente se limita também, né? Por exemplo, um Verdade. culto de Dia da Mulher, por exemplo, ou de conscientização de alguma coisa, de repente um sermão biográfico pode cair muito bem, né? Às vezes até melhor do que o expositivo em si. Sim, Enfim, eu acho que o importante disso é a gente conhecer os diversos tipos, né? Entender, conhecer, saber que eles existem, e então orar ao Senhor e pedir discernimento de qual vai ser o do domingo, né? Ou qual vai ser o da sim. quinta-feira, ou E da quarta. talvez isso seja aquilo também que a Bíblia diz sobre manejar bem a palavra, né? Às vezes não é só você conhecer o que está escrito, é como você vai passar o que você sabe e o método que você vai usar Isso. para saber manusear bem. Acho que é mais nesse Porque sentido. eu fico imaginando, assim, eu já ouvi muitos pregadores fazendo gracinha com o texto de Paulo, quando aquele rapaz cai lá da janela, né? De qual era o Eu tipo te quando o Eutico cai da janela, de qual era a pregação de Paulo naquele momento, né? Se era uma pregação, um sermão expositivo que fez o Eutico dormir e cair de lá, né? E sempre colocam a culpa no Eutico, né? Mas de repente a culpa pode ter sido até de Paulo mesmo, do jeito de falar, a gente não sabe É, como era a dinâmica dele de pregação. Não estou aqui para julgar Paulo, não. Mas, enfim, eu acho que é isso, Ellison. Eu acho que a gente pode passar agora para o sermão histórico. uhum. Você gostaria de falar, Ellison, um pouco sobre o sermão histórico? Eu não sei se a gente vai falar da mesma coisa, Sim, mas é aqueles que procuram encontrar verdades bíblicas a partir de uma narrativa, não de um isso, personagem em si, mas de uma história que talvez não tenha nenhum personagem principal, mas é uma situação que pode ser aplicada
a vida da nossa igreja, dos nossos irmãos. Então, isso ajuda. Isso, exatamente. Então, para você que está nos ouvindo, para você ter uma ideia, né, diante dessa diversidade de tipos de sermões diferentes, né, como que a nossa função como um pregador, como um pastor que vai ministrar, ou que tem essa ocupação, né, de ministrar, como que nós precisamos estar atento a tudo isso, né? Porque se na sua igreja você tem lá uma gama de obreiros que preguem, né, o fato de serem pessoas diferentes isso já vai trazer um dinamismo. Agora, se você for um líder de congregação, por exemplo, onde você vai estar fatalmente pregando pelo menos uma vez por semana, você vai precisar de alguma estratégia para poder levar isso a cabo, né? Senão você não vai, de fato, conseguir ter a atenção do povo para isso. Wellington? É mais previsível. Isso vai ficar muito previsível. Eu já passei por situações assim, de ter que ministrar uma vez por semana. E o que me salvou, Ellerson, foi o sermão expositivo. Porque quando eu começava a analisar, né, o trecho dali, iam surgindo outros subtemas, iam surgindo outras questões. Às vezes, um dos tópicos Virava uma pregação. Exatamente, virava uma pregação. Acontece comigo. Virava uma pregação. Isso por conta também, o Alisson, acho que a gente pode falar um pouquinho aqui do processo de interpretação do texto, né? Para quem nos ouve, o texto bíblico ele está lá. Só que o texto bíblico, claro, o Espírito Santo ele revela, nós não queremos excluir nada disso. Como pentecostais que somos, nós não queremos tirar nada disso, mas o texto está lá, ele foi escrito em hebraico, né? Ele foi escrito em aramaico, ele foi escrito em grego, ele tem um contexto inicial, né? Ele tem pessoas que pertencem a uma cultura inicialmente lá. E nós foi um ser humano que escreveu. Foi um ser humano que escreveu, inspirado, mas foi um ser humano, então ele escreveu a partir da sua própria realidade também. Né? E agora, como que nós vamos tirar esse texto da Bíblia, com todas as implicações dele, e como é que nós vamos trazer agora para a nossa realidade? Então, para você que nos ouve, existem formas de se fazer isso. Né? Não é simplesmente você chegar lá e, pegou o texto, joga para a igreja. Né? Por conta disso, nós vemos, às vezes, algumas aberrações, né, Wellerson? Como o texto lá de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, que vai falar sobre as mulheres. E as mulheres são sempre um tema bem sensível na Bíblia, né? Porque, dependendo do olhar, né, nós podemos nos tornar extremamente machistas. Mas quando nós olhamos para Paulo, nós vamos ver que Paulo ele estava na vanguarda no que diz respeito à mulher na época dele. Não só a mulher, mas também em relação aos escravos, sobre diversos assuntos. Então, se a gente não consegue perceber esse contexto inicial, né, Wellerson, a gente não consegue fazer as aplicações necessárias para o tempo de hoje. Não, e antes até, né, da gente começar a se debruçar sobre um texto, eu gosto também do processo de escolher um texto. Sim. Que assim, como que eu chego àquele livro, aquele capítulo e aquele versículo? O que te move nesse processo? Como que você vai separar, né, a perícope, né, que é o trecho da Bíblia que você vai estudar para pregar? É óbvio que o Espírito Santo está no meio de todo esse processo. Está em todos eles. O Espírito Santo pode muito bem abrir minha cabeça e colocar algo aqui dentro, mas ele também pode estar me direcionando nesse processo de busca. Sim. Ele pode. Ele é Deus, né? Faz como ele quer. E a escolha do texto também parece ser bastante importante, afinal de contas, a gente é marcado por um calendário de atividades que nos mobiliza. E também nos ajuda, né? Porque no contexto de Assembleia de Deus, você pode ser o pregador do dia a qualquer momento.
É verdade. Isso acontece. E aí, na hora que você tá no desespero, você procura saber que dia é hoje, se tem algum feriado na semana, se foi aniversário de alguém, se tem muito visitante na igreja, Alguma se só tem notícia de crente na jornal, igreja. algum E fato que isso vai te aconteceu na ajudar. semana. Sim, por exemplo, ontem a gente teve um culto que provavelmente receberia muitos visitantes. Uhum, Não faria sentido o pregador trazer uma pregação de exortação, uma pregação para crente. sim, Tem que ser uma pregação com algum grau de apelação, no sentido de convencer as pessoas, né, a voltarem-se a Cristo. Até porque era o domingo de Páscoa e tudo mais. Então a pessoa que vai pregar, na hora de escolher o texto, isso condiciona a escolha. Ele pode desconsiderar e falar o que ele quiser. Tá? Você também tem essa possibilidade. Mas aham, assim, o ideal, e voltando à questão do manejar bem a palavra, é estar atento a essas nuances. E a partir da escolha do texto, é como que você vai trabalhar ele. E aí sim a gente entra nesses métodos, né? Histórico-gramatical, tradicional, enfim. isso. Esses métodos, eles são interessantes, mas eles precisam de um pouco mais de atenção, né? Senão a gente se embola Uhum. nisso tudo, a gente não consegue sair do lugar, né? Talvez E, seja até um caso de sim, um em específico, né? Porque aqui o tema é mais a homilética. Talvez precise de um sim, sobre exegese para te falar mais dessas coisas. isso, exatamente. Mas a questão básica é ler, entender o que tá acontecendo ali naquele texto, né? Para então interpretar e trazer a igreja, né, à luz daquilo ali. Claro, e sempre lembrando isso para quem está nos ouvindo, que esse processo ele não é um processo frio, né? Uma Isso coisa aí. totalmente pensada, né? Nós somos seres humanos, então nós somos movidos, Isso aí. como você falou, por inspiração do Senhor, né? O próprio Espírito nos inspira de acordo com as nossas circunstâncias da vida, os nossos momentos, né? Às vezes no Uhum. acordar, no dia a dia, né? Mas o importante de tudo isso, olha, eu querendo fechar as coisas aqui. Eu tinha um professor, faleceu agora há pouco tempo, e ele dizia o seguinte, que nós devemos estar com os joelhos dobrados o tempo todo, em oração, usando os métodos, usando as ferramentas, usando os temas, usando as formas diferentes de pregar, os tipos diferentes de sermão, mas, apesar de tudo isso, são os joelhos no chão, a contrição de, de alma, né? E Uhum. pedindo ao Senhor para guiar naquilo que Ele mesmo quer falar. Né? De É se colocar na verdade. condição de instrumentos mesmo diante do Senhor. Uhum. Apesar dos pesares, essa é a questão principal. Saber que a É, gente é só o canal. Está aberto aquilo que Deus quer que seja feito ou dito. E aí, eu acho que a gente poderia, não sei se é isso que você planejou, a gente pensar, né, nos desafios que nós temos enquanto pessoas que, vez ou outra, estão pregando, ensinando na igreja. Por exemplo, se o seu compromisso é estar falando aquilo que Deus quer, você provavelmente não estará preocupado em técnicas de manipulação de público, né, que é o debate que a gente tem aí sim, acerca do fundo musical, né? Hoje em dia tem gente que prega com uma banda inteira, né? isso. Não é mais só o teclado ou o violão no fundo, é o teclado, é o violão, é a bateria, é instrumento de Ah, sopro, né? Tem mais parafernália que um show da Ivete Sangalo, né? Do Axé, para pregar. E a gente vê que isso é um movimento recente e é muito comum nas nossas igrejas, sim, né? Às vezes no momento final da aplicação, né? As pessoas pedem para bater mais forte, tocar mais rápido, porque o objetivo ali é de fato gerar uma comoção a partir dos sons mesmo da música, não pelo sim. poder da palavra, né? A palavra de Deus, ela pode sim provocar manifestações,
na igreja, por si só. A pregação, por si mesma, ela pode tirar um glória a Deus da igreja, pode tirar um aleluia da igreja. E às vezes a gente fica pensando na performance, né, e em gerar um impacto visual, talvez, e esquece que o que acontece na igreja tem a ver com as coisas invisíveis. Isso. Né? A gente fica olhando as coisas, pensando nas coisas, mas o que nos move é o invisível. Isso acaba afetando, né, a nossa atuação enquanto pregador, enquanto obreiro na casa de Deus, né, que está à disposição. Aí acaba se tornando um outro tipo de... acaba sendo um outro tipo de relação, né, por conta da performance em si, né? A pessoa está preocupada com a performance, não está preocupado com a pregação da palavra, com a exposição da palavra, está preocupado também, às vezes, com os efeitos, né? Está preocupado, às vezes, de ter que mostrar serviços, também acontece, né? Porque ele foi contratado, porque ele, de repente, está ganhando um cachê muito alto, então ele tem que mostrar serviço, então ele tem que mostrar comoção, ele tem que usar daquela situação ali para poder fazer uma performance, e acaba perdendo o sentido Eu acho que Deus está nisso, né? Isso, exatamente. Isso sem falar também na questão do coaching, né, Wellington, que hoje em dia também está muito em voga também, né? Ou seja, são muitas questões que estão envolvidas na pregação que podem às vezes suprimir, né? Comprimir o que Deus está querendo fazer e tirar mesmo a essência da palavra. Eu concordo com você. Então a gente tem esse cuidado, esse temor, de não se desviar daquilo que Deus deseja, né? Isso. Enquanto estivermos ali pregando ou ensinando. Eu acho que a gente vai ter que fazer a parte 2, vou ter para te correr, porque já estamos chegando aos 40 minutos aqui já da... Isso aí, nem o engarrafamento da nossa cidade vai ser capaz de absorver esse podcast. Então tem que ser no máximo 40 minutos mesmo. Assim, a gente faz uma parte 2, trazendo outras questões, né? Porque eu acho que é um tema que acaba suscitando outros debates. Nós aqui fizemos uma espécie de introdução, né? Falando sobre esse tipo de sermão. Apresentamos 5. É um textual, temático, expositivo, biográfico, histórico. Falamos que existem formas de interpretar o texto, não apenas formas de pregar os textos. Algum desafio que nós temos enquanto pregadores, né? Algumas tentações que precisam ser evitadas. E eu acho que a gente poderia ainda ter falado acerca do que seria uma pregação pentecostal, o que envolve, o que uma pregação pentecostal tem que as outras não têm. E isso aí pode ser tema, evidentemente, da parte 2. Por mim, a gente pode encaminhar, Elias, para não ficar muito longo. Vamos sim. Se você está ouvindo esse aqui, se você está nos ouvindo pela primeira vez, né, vamos dizer assim, busca lá no os podcasts anteriores, os temas anteriores, nós já temos alguns bem interessantes, nós já estamos encontrando aí um feedback bem legal das pessoas, né, um retorno, de vez em quando alguém vai e divulga. Hoje mesmo eu vi um menino lá da igreja colocando no status dele o nosso podcast. Então, isso é bem legal. Nós nos animamos com isso. Então, você também pode sugerir algum tema, se você quiser, alguma coisa que te incomoda, que te inquieta, né? Para que a gente possa estar falando a respeito disso também. Wellington, é sempre muito bom estar contigo, né? É sempre muito bom conversar sobre Bíblia, sobre a nossa denominação e levantar questionamentos aí para que as pessoas possam pensar juntamente conosco. Verdade. Então, um prazer é meu também. Gosto muito de estar aqui às segundas-feiras. Então, até o nosso próximo Fé e Obras Podcast. Até o nosso próximo episódio, Wellington. Uma boa semana para você. Deus te abençoe. Amém. Deus te abençoe também, Elias. E todo mundo que nos ouve. Tenha uma semana abençoada. Grande abraço, Wellington. Abraço.